Olá, Ju Ginger aqui, estou de volta com mais um Tá em Choque. Agora virou festa, né? Agora virou festa, todo assunto que aparece já me dá vontade de gravar aqui para vocês, o que é muito bom, por sinal, não é verdade? Pois é. E com isso, nós temos mais um assunto, como sempre, polêmico, lógico. Não vou falar aqui de coisas sem graça, a gente já traz o problema completo e vamos lidar com este problema, tratar desse problema e tirá-lo da nossa frente, né? Tá na hora. E como sempre tem a ver com algum influencer e com esse crescimento, né, dos influencers católicos, entre aspas, aqui, né, esses liberais, é o católico liberal, que nem existe isso daí, né? Se é liberal, não é católico, mas vamos usar essa terminologia. Católico liberal. Assim, todo mundo sabe do que eu estou falando. Esses influencers de internet parece que estão cada dia mais ouriçados. É muito fogo no rabo, é muito seguidor, e essa galera se sente realmente com aquela legitimidade, né? Parece que pegou ali o certificado de vou falar qualquer merda na internet, o pessoal vai comprar e vai continuar seguindo. E é isso que tá acontecendo. Mas eu quero ir um pouco mais a fundo nesse problema. Eu vou mostrar pra vocês, como vocês já viram o título aqui, é sobre traição, sobre adultério. Mas tem outras coisas por trás dessa pauta, desta agenda. Eu já trato isso como uma agenda, porque se nós vemos que essas pessoas pertencem a um grupo, né? Pertencem ali a uma instituição, estão ligadas de alguma forma e elas trabalham do mesmo jeito, elas estão servindo a uma agenda. Elas têm uma pauta, elas também têm um briefing. Olha que coisa louca, pois é, veio parar aqui. E eu preciso expor isso para vocês. Afinal, tem muita gente, inclusive católicos mais tradicionais, que acabam caindo nesse papinho. E tem toda uma história por trás. E eu quero ir de ponto a ponto nisso aqui hoje com vocês. E claro, se eu esquecer alguma coisa, depois eu adiciono lá no meu canal, @juginger, lá no Telegram, sigam lá, eu vou postando tudo lá. Inclusive, esses trechinhos que eu vou ler para vocês são de publicações que eu fiz no Telegram, então estarei aqui lendo essas postagens, né, porque eu fiz aqui um catadão de tudo que eu postei, não somente no meu canal, mas outros canais, como o Prudente Áurea também. No canal dele, ele postou alguns pontos muito interessantes e muito precisos. Ele, acertou em cheio, e eu vou trabalhar em cima desses textos também, que eu acho que aí fecha com chave de ouro. Por isso que eu tô falando, se eu esquecer alguma coisa, depois eu publico lá no meu canal, porque sempre, todo dia aparece uma nova. Todo dia é isso, bicho. Vamos entender o motivo aqui da minha irritação. Por que eu tô vindo até o canal do YouTube fazer este vídeo? Muito bem, está aí. Como sempre, caixinhas, né? Já denunciei isso daqui naquele programa, no Telecurso Bostil, curso sobre curso, e no Telecurso Bostil, aula 2, sobre feminismo. E esta figura aqui já estava lá faz tempo, que eu vejo muita besteira aqui desse perfil, e eu tô usando como exemplo, como estudo de caso mesmo, tá? Como eu falei no outro programa, e repito, não tenho nada contra ninguém, eu odeio todo mundo igualmente, mas eu não conheço essas pessoas. Se eu ver na padaria, não sei quem é, entendeu? Eu sou muito ruim para decorar nome e rosto, então sempre que o pessoal me manda um print aqui, que eu vejo que o assunto ele vai muito além de uma baboseira que esses imbecis estão falando, para fazer uma brincadeirinha ali quase psicológica, né, com os seguidores, eu vejo que tem alguma coisa mais profunda, eu gosto de trabalhar em cima disso. Como vocês sabem, eu aqui voltei a ser estudante, ai que maravilha. Então para mim é ótimo estudar esses casos assim. Aí é aquilo, né? A pessoa faz merda, repete a merda, continua fazendo merda várias vezes. Tem culpa eu? Não tem. Se você é um ótimo exemplo de toda essa sujeirada que tem na internet, e eu reparo o padrão e trago aqui, tem culpa eu? Não dá, né? Não dá. É um ótimo estudo de caso, é um ótimo exemplo. E seguir esses. Eu não sigo, você pode ver aí, não tô seguindo, mas receber também esses conteúdos é muito interessante para mim, vai adicionando muito ao meu trabalho, ainda mais quando a gente está falando de um assunto tão sério assim. Vou tentar tratar esse assunto da maneira mais séria possível. Brincadeiras à parte, zoeirinha à parte, isso daqui é gravíssimo. Gravíssimo. E tá aumentando, tá virando algo monstruoso. E eu não vejo o pessoal cobrando essa galera de uma maneira tão dura, como eles merecem. Esse pessoal merece ser cobrado de uma maneira duríssima e seríssima. Isso aqui não é
zoeirinha do dia a dia na internet. Não é pegadinha, não é memezinho, isso é um assunto muito, muito grave. Vamos ler a mensagem? Opa, vamos sim. Tá aqui, eu vou até aumentar para vocês, olha lá. Um ser mandou a pergunta, que eu sempre desconfio, eu sempre acho também que essas perguntas são feitas por perfis secundários das próprias pessoas, aí eles vão lá, eu já expliquei essa tática também, né, lá Ícaro de Carvalho, que é você criar as próprias caixinhas e respondê-las. Puta, marketing bosta dessa galera, mas vamos lá. Talvez alguém tenha mandado realmente, né, são muitos seguidores, muita mulher seguindo, vamos ver aqui, ó. Manda... Você acha que um casamento pode ser restaurado depois de uma traição? Parece que só tem caixinha disso, hein? Putz, é um assunto, assim, recorrente. E a resposta é a seguinte: é preciso ter piedade. É preciso agir com compaixão. A pessoa que trai está tão afundada em seus vícios, em suas misérias, que não enxerga o mal que faz a si mesmo e ao outro. É a cegueira causada pelo pecado. Diante de uma pessoa assim, como não se compadecer? É um coitado, uma coitada. Precisa de ajuda para remover o lodo que cobre sua alma e somente o amor é capaz de fazê-lo. Sei que muitos não estão prontos para essa conversa, mas aqui está a verdade. Falou aí a profeta. Tá ok, beleza. Isso daqui tem muitas camadas. Vamos analisar primeiro essa postagem, esse stories, e depois eu vou para outros. Olha aqui, ó. Ih, rapaz, tem um monte. E aqui ela até cita, né? O coitado, a coitada. O coitado vem em primeiro lugar. E este é um dos pontos, aliás, Prudência. Excelente os seus textos, suas conclusões lá no Telegram. Você pegou o ponto exato. Ninguém falou disso daí melhor que você. Todos os créditos para você. Sigam ele também no Telegram, Prudente Áurea, para vocês terem esse gosto de lerem coisas coerentes com a verdade. Correto? Vamos começar. O que eu escrevi no meu canal foi o seguinte texto. Veja se você está de acordo, veja se eu estou aqui no caminho correto, fiz uma análise precisa deste problemão aí. E de nada, viu? Porque eu li a mensagem com uma voz normal. Se a influencer tivesse lido, não seria tão agradável assim, eu tenho certeza. A minha mensagem, tá? A postagem que eu fiz no Telegram foi essa, palavra por palavra. O fato de influencers católicos, entre aspas, defenderem adúlteros ou tratarem o adultério de forma light não é novidade para ninguém. Essa postura já se tornou algo recorrente nas redes sociais dessas pessoas aí e também na bolha católica. Sob o pretexto de compaixão e acolhimento, a doutrina da igreja é trocada por essas mensagens terapêuticas sentimentalistas que minimizam a gravidade do pecado mortal. Essa tendência não é isolada. Ela está inserida no movimento mais amplo desses influencers, entre aspas, católicos, que evitam falar sobre penitência e justiça divina, optando por narrativas que são mais agradáveis aos seguidores, mas que na prática enfraquecem a consciência moral das pessoas. Quando influenciadores avaliam para o lado do... aliviam para o lado do adúltero, estão promovendo a conivência com o erro. O problema é que esse discurso não só diminui a gravidade do pecado, como também coloca sobre a vítima a responsabilidade pela salvação do adúltero. É um completo absurdo. Essa resposta esdrúxula que a influencer deu expressa uma visão sentimentalista, como eu falei, e muito perigosa sobre o adultério. Dá para notar como esse marketing das caixinhas vai longe demais quando a influencer escolhe ir pelo caminho do emocionalismo carismático moderno e usa isso dentro de uma agenda que existe nesse mundo dos católicos liberais, que é e isso, né, que nós estamos tratando aqui, é extremamente necessário ir ao fundo e discutir ponto a ponto dessa aberração que é constantemente forçada goela abaixo por esses influencers. Primeiro, vamos analisar a resposta, que ela diz que é preciso ter piedade, é preciso agir com compaixão. A pessoa que trai, ela não está, ela coloca aqui, a pessoa que trai está tão afundada em seus vícios, em suas misérias. Bem, aqui a influencer tenta provocar pena pelo adultério, né, pelo adúltero, e ela o trata como uma vítima de suas próprias escolhas. O que ela faz é tentar anular a responsabilidade objetiva do pecado que foi cometido. Isso já é o suficiente para fazer uma crítica em cima dessa resposta. Continuando,
que ela diz também, ó: sei que muitos não estão prontos para essa conversa, mas aqui está a verdade. Aqui temos uma distorção e manipulação retórica. Quem discorda dela ou é imaturo ou é ignorante. Ela se coloca em um patamar acima de todos. É o mesmo mecanismo usado por esses gnósticos, esotéricos, ideólogos. Se você discorda, você é classificado como um não iluminado, você é inferior a eles. Logo, você deve apenas ouvir e não questionar o que a influencer diz. Essa técnica aqui, ela tem um nome, tá? É a pré-inoculação retórica. Ela ataca diretamente a inteligência de seus seguidores. A fonte, ela mesma. Ela é a autoridade. Outra frase aqui. Precisa de ajuda para remover o lodo que cobre sua alma e somente o amor é capaz de fazê-lo. Essa ideia de que o amor cura ignora a necessidade de penitência. Ela transforma o problema num drama. Coisa de mulher, né? O papel da graça aqui, do arrependimento, da contrição, da penitência, da confissão, são colocados de lado, são jogados fora. O que ela afirma não passa de um reducionismo emocional. Mais uma, é um coitado, uma coitada. A esposa, o esposo, precisa de um dom sobrenatural para continuar amando essa pessoa. Vamos lá. Esse exemplo reforça o que foi comentado acima, né? Essa piedade apresentada desobriga o pecador de reconhecer sua culpa e coloca a responsabilidade de restauração em cima da vítima. Isso é um abuso espiritual. O que essa influencer faz é abuso espiritual. E, no geral, esse tipo de resposta dada pela mulher aqui é muito arrogante. Como eu falei, abusiva. Essa abordagem, mais uma vez, ela está removendo a culpa do pecador e traz uma narrativa de fragilidade emocional, como se ele fosse uma vítima do próprio pecado. Essa agenda que eles estão passando aqui vem contaminando essas bolhas católicas, né? E até alguns grupos, algumas pessoas mais tradicionais caem nesse papo. E aqui eu faço uma observação, que diz o seguinte, como diz São Paulo: não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os devassos, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os difamadores, nem os assaltantes hão de possuir o reino de Deus. Está lá em Coríntios. O que a influencer aqui está fazendo, ao tratar o adultério como uma cegueira, um vício, é insinuar que o esforço para a restauração, né, para restaurar essa situação, recai principalmente, primeiramente, sobre a vítima. Ela coloca a alma do próprio pecador em risco mortal fazendo isso. Ela está contribuindo para a sua condenação eterna. E ó, já que esse pessoal gosta tanto, tá lá no catecismo também. Aquele amarelinho, sabe? Ó, o adultério é uma injustiça. Aquele que o comete falta aos seus compromissos, viola o sinal da aliança, que é o vínculo matrimonial, lesa o direito do outro cônjuge e atenta contra a instituição do matrimônio, violando o contrato em que se assenta. Compromete o bem da geração humana e dos filhos que têm necessidade da união estável dos pais. A única cegueira aqui é essa cegueira espiritual da influência. Tem um texto muito bom que eu vou deixar o link para vocês aqui, como foi o que eu peguei de referência, o texto que eu li para poder escrever esse texto, que é sobre o vício da impureza do Santo Afonso Maria de Ligório, tá? E lá, Santo Afonso, ele declara o seguinte, abre aspas: perceba a impiedade para a qual a cegueira de tais pecadores os carrega. Por causa desta cegueira, embora eles venham aos sacramentos, suas confissões são nulas por falta de verdadeiro arrependimento. Porque como será possível para eles terem verdadeiro arrependimento quando não conhecem nem detestam seus pecados? Se o adultério é apresentado como fruto de um vício que suscita pena, e não como um pecado horroroso, né, que gera aí até uma certa rejeição, e isso que eu tô fazendo comentário, tá? O pecador, ele não vai reconhecer a gravidade de sua culpa. Imagine, né, se a igreja fala do adultério, com essa mesma distorção que esses influencers falam. O resultado terrível que vai sair disso. Teremos mais consciências anestesiadas e menos almas salvas. O preço dessa deturpação, dessa agenda, é imunda. Essa agenda é uma agenda imunda e o preço é altíssimo porque ele é eterno. Veja aqui como nós temos Santo Afonso Maria de Ligório falando também sobre a cegueira. E eu vou até ler a frase mais uma vez. Perceba a impiedade para a qual a cegueira de tais pecadores os carrega. Por causa dessa cegueira, embora eles venham ao sacramento, suas confissões são nulas por falta de verdadeiro arrependimento. Porque como será possível para eles terem verdadeiro arrependimento quando não conhecem nem detestam seus pecados? E
E aí o que vai acontecer aqui? A própria influencer, ela tá falando, tem que acolher, tem que, é o amor, né, que vai, você tem que se compadecer, coitada dessa pessoa. Só que aqui ela não faz o alerta de justiça pro pecado que foi cometido. Nenhum momento ela coloca a urgência de alertar este pecador o pecado mortal que ele cometeu. E com isso ele pode ir pro inferno, ele pode arriscar. Se ele for atropelado amanhã, meu amigo, vai descer direto. E aí? Correto? Vamos continuar, vamos ir um pouco mais a fundo, que parece até, quando a gente lê assim os dois lado a lado, pô, mas não, tá certo, foi o que Santo Afonso falou também, olha lá. Tá vendo? Realmente existe uma cegueira. Calma, respira, respira. Nós vemos aqui um falso moralismo desses conservadores. E eu vou colocar um pouquinho mais sobre isso agora. Por isso que todo cuidado com esses gatekeepers é pouco. São nesses detalhes que essa galera carrega muita gente junto para esse mesmo lodo que ela tá falando que tem que tirar o lodo com tadinho, coitadinho, com amorzinho, né? Vamos prestar atenção de novo. Eu li para vocês mais uma vez o que Santo Afonso Maria de Ligório fala. E eles não estão dizendo a mesma coisa, tá? E é justamente aí que mora o perigo. O que Santo Afonso está falando, que ele ensina, é que a cegueira causada pelo pecado impede o arrependimento verdadeiro. Isso significa que a pessoa não está em estado de graça e que até essas confissões elas podem ser inválidas se não houver esse ódio pelo pecado mesmo, detestar realmente o pecado. Você tem que ter repulsa completa, se sentir um lixo pelo pecado. O que ele faz aqui é um alerta duro, até uma porrada, né? Porque enquanto não houver conversão, desculpa, a alma continua em risco. Tá em risco de condenação, que eu falei, que a pessoa vai ser atropelada amanhã, acabou, meu amigo. Desculpa, acabou. O foco aqui de Santo Afonso é justamente a gravidade do pecado e essa necessidade urgentíssima de arrependimento. Já o que a influencer aqui faz é que ela pega a mesma palavra cegueira, e isso, esse pessoal mais ideológico, né, esse pessoal aí de grupinho, esse pessoal mais liberal, eles usam muito aí a linguagem, né, para confundir as pessoas. Ela pega a palavra cegueira e traz a palavra cegueira para um discurso sentimental. Ela tira do foco, do centro do problema, ela está deslocando o centro do problema, de ofender a Deus, para essa coisa de pobreza emocional do pecador. Ela fala em ter piedade, agir com compaixão, remover esse lodo, como se o amor humano fosse o único meio de restaurar a alma desse pecador. Ela, de novo, ela está omitindo totalmente a graça, a confissão, o arrependimento, que é justamente o alerta que Santo Afonso faz. E aí? Então, na prática, ela está suavizando esse pecado. E ela transforma o adúltero em vítima da própria escolha dele. E aí, pronto, inverteu os papéis. Agora, o adúltero se tornou uma vítima. E, de novo, o que Santo Afonso faz é deixar claro que o pecador cego, ele está um estado de perigo mortal para a alma dele. E ele não precisa que passe a mão na cabecinha dele, ele precisa entender o que ele fez, a gravidade do que ele fez. Um chacoalhão mesmo, tem que ser uma porrada para entender a merda que ele fez. Dos dois pontos de novo, vou separar aqui para vocês entenderem como essa galera é perigosa. Isso aqui é um alerta, gente. Red flag para todo quanto é lado, isso aqui é um alerta muito sério. A gente não tá de brincadeira aqui. De novo, Santo Afonso, ele aponta o pecado, ele mostra essa ruptura com Deus. Arrependimento e penitência, amigão, amigona. Nada além disso. Arrependimento e penitência. Ninguém fala de penitência, né, nesses influencers aí. É porque aí eles perdem o papel deles. Aí eles entregam, não tem mais como vender curso, livro, nada. Agora, a influencer aí, como eu falei, é tudo trocado por esse enredo emocional. O pecador é um coitadinho, uma coitadinha, né, o amor ali é a solução, paz e amor, hashtag paz. Estamos de olho, porque se não tem um arrependimento verdadeiro, o pecado continua lá, a alma ainda está afastada de Deus. E se tiver uma reconciliação aqui no plano humano, digamos assim, é uma maquiagem que eles estão criando e a ferida continua aberta. Você vai passar glitter numa ferida aberta.
E no caso do adultério, se você continuar com o cônjuge, voltar para o cônjuge sem conversão, você está aceitando uma presença de um pecado mortal dentro do matrimônio. Isso vai restaurar o quê? Continua ofendendo a Deus dia após dia, né? E aí você está se expondo também a outras coisas, a novas traições. Isso é um ambiente completamente insalubre, espiritualmente insalubre também, né? Principalmente. E aquilo, a coisa devia ser dita de uma forma simples e objetiva. A resposta poderia ser simples e objetiva. Primeiro de tudo, vá correndo com o seu esposo, com a sua esposa, conversar com o padre. Essa deveria ser a resposta. Se essa pessoa fosse honesta nas suas respostas, se ela estivesse realmente sendo caridosa na sua resposta, mas ela não está sendo caridosa. Pelo contrário. Primeiro, tem que ter uma confissão válida, tem que ter um arrependimento real e o básico, né? Como que é? Propósito firme de não pecar mais. Vai, não peque mais. É simples assim, acabou, meu, resolvido. Aí depois de tudo isso, você vem e fala, olha, agora vamos lá tentar restabelecer essa confiança, reconstruir, né, o vínculo conjugal, voltar a ser uma família. Aí depois, vixe, mas é bem depois que vem essa conversa, tá? Demora, tem que ter paciência, tem que estar junto com o padre, porque senão não adianta nada. Não é compaixão isso daí. Tá? O que ela tá falando é conivência com o pecado. É bem diferente. E é esse daí é justamente o ponto que essa narrativa que ela coloca nos stories esconde. E que a gente acabou de ver que Santo Afonso Maria de Ligório deixa muito cristalino. Tá aí a diferença. Eu espero que vocês tenham navegado comigo nas respostas e na comparação para deixar isso claro. Não dá para ficar engolindo esse lixo que é postado nas redes. Não pode. Esse pessoal aí é pior que abutre, cara. Eles gostam de uma carniça, amam uma carniça, amam a podridão. É ali que eles fazem a festa e enchem o bucho. Na verdade, o bolso, né? Muito bem, agora eu vou ler o texto do Prudência, que foi compartilhado no canal dele. E ele escreve o seguinte, vou ler aqui o texto corrido, bonitinho do jeito que ele escreveu. Um ponto muito pertinente, e aqui eu vou passar para o próximo slide, para vocês verem mais algumas mensagens. Ai, essas respostas de caixinha. Se eu fosse um Instagram, eu removia isso, viu? Ó, um ponto muito pertinente que eu queria acrescentar, as precisas palavras da Ju, muito obrigada pelo reconhecimento, fico aqui até corada, é que essa indulgência toda com o adultério é só quando a adúltera é a mulher. Lógico, quem mandou a pergunta ali foi uma mulher. Quando o adultério é cometido pelo homem, aí eles lembram das responsabilidades, das consequências, das penitências e fazem um discurso inflamado contra o adúltero e uma defesa enfática da mulher traída. Eu já mostrei aqui no canal a diferença de tratamento com homens e mulheres em cenários semelhantes por parte desse pessoal. A mulher, como autora do ato imoral, é indulgenciada. O homem, como autor do ato imoral, é severamente estigmatizado. A indulgência com atos imorais, especialmente quando praticados por mulheres, vem da mentalidade liberal desse pessoal e vem também da necessidade de adequação do conteúdo ao público, que no caso é formado majoritariamente por mulheres. Não há qualquer interesse em orientar retamente as pessoas visando o verdadeiro arrependimento e conversão, apenas uma validação do ego do público com relativismo e sentimentalismo sacanas para que este continue engajado, né, e consumindo o conteúdo e os produtos e serviços que esse pessoal tem a oferecer. Olha, mas matou a pau aqui, hein? Nem preciso continuar, mas eu vou. Então eu tenho aí alguns exemplos na tela para vocês tirarem suas próprias conclusões, que aqui eu incentivo isso mesmo. Vá atrás, pense, reflita, investigue, não receba tudo mastigado e concorde, tá? Veja os exemplos, é bom trazer aqui exemplos para vocês entenderem a gravidade dessa situação. Eu tenho aqui também uma continuação. Vamos comentar um pouquinho sobre isso, porque o Prudência jogou uma bomba aqui que é completamente real, correto? E tá aqui, ó, o falso moralismo, né, desses conservadores, católicos, liberais, e assim, né, diante desses que trabalham mais no Instagram e tal, ele, para mim, não é só irritante, porque ele também é nocivo. E esses casos recentes, principalmente da primeira influencer, tá expondo exatamente a diferença de tratamento, e esses outros prints aí também mostram com mais clareza ainda o tratamento diferente que esses influencers eles aplicam conforme
o sexo da pessoa, né? Se é homem, se é mulher, a conversa muda. E aqui tem o exemplo, eu peguei também de textos do Prudência, e vou dar uma resumida nesses textos para vocês, tá? Essa parte aqui é todinha do Prudência, créditos para ele aqui, muito bom. Ó, no primeiro exemplo, um homem bêbado dá em cima da vizinha. O coach, aqui, né, o influencer, reage com indignação, condena cabalmente o comportamento e lista todas as consequências possíveis, sem arrumar uma única desculpa para relativizar. Discurso firme, moralismo inflamado, postura de defensor da família. No segundo exemplo, a situação é muito mais grave. Uma mulher trai o marido, engravida do amante e volta para o lar. Aqui, a narrativa muda completamente. O tom se torna condescendente e quase romântico. A adúltera é tratada como alguém digna de compreensão e acolhimento. Conversinha parecida, né? O adúltero vira um erro. É o adultério, né? O adultério vira um erro a ser superado pelo amor. Opa! Rola ou não rola um briefing? Tem ou não tem um alinhamento entre essa galera? As palavras são as mesmas. E a responsabilidade recai sobre o marido traído, que é incentivado a criar o filho de outro homem e amar ainda mais a esposa infiel. Essa inversão não é coincidência, é cálculo. O público-alvo desses conservadores de Instagram é majoritariamente feminino. Bater com força no pecado feminino arriscaria engajamento, seguidores e vendas. Por isso, aplicam um filtro de indulgência seletiva. Rigor para os homens, afago para as mulheres. Não há coerência moral, apenas estratégias de mercado. Por trás da fachada de família numerosa, casamento perfeito e discurso pró-valores, o que existe é um produto bem embalado para consumo. Fora das câmeras, não faltam histórias de comportamentos completamente incompatíveis com a imagem vendida. Ambientes promíscuos, traições abertas, fetiches, práticas imorais dentro e fora desses círculos religiosos. O falso moralismo desses neocons não combate o progressismo, o alimenta. No fim, esses mestres da virtude não estão ali para guiar almas ou proteger famílias, estão para faturar. E o preço desse jogo todo é alto, porque é a sua alma, né? A alma dessas pessoas que estão envolvidas com essa canalice toda. E tem um nível mais profundo disso. Tá? A parte que o Prudência pegou aqui é excelente, porque essas pessoas buscam ali também uma validação dos seus próprios erros, uma passação de... Elas precisam dessa passação de pano para se sentirem acolhidas, para o erro não ser tão grave assim. Elas querem que a consciência delas esteja afagada, tranquilizada, para ela poder dormir à noite e ainda cobrar do parceiro, falando, opa, peraí, você que tem que me perdoar, você tá doido, você não vai me perdoar? Aqui, ó, influencer aqui, quase 1 milhão de seguidores, falou que você precisa me perdoar. E olha aí, ela é uma autoridade no meio católico, você tem que dar ouvidos a essa influencer, a esse influencer, você tem que me perdoar, tem que me aceitar de volta sim. É pesadíssimo, o que a gente tá tratando aqui é pesadíssimo. Vamos continuar, porque eu falei que tem sim um nível mais profundo e mais sombrio dentro dessa dinâmica, que vai um pouquinho além desse oportunismo comercial que a gente vê, que já é de praxe entre esses influenciadores. O que tem dentro desse mundo e o que eles fazem, né? E muitos desses rostinhos estão ligados a instituições, a prelazias, a movimentos reconhecidos dentro da igreja. E o que é criado aqui é quase um paralelo espiritual, né? Porque você tem uma falsa direção das almas, que eles maquiam aí, né, para aconselhamentos, formação católica e etc. Mas ela é totalmente dissociada da doutrina católica tradicional. É muito diferente. O que eles estão fazendo aqui é algo completamente diferente e errado. Eles se colocam no papel do padre. Eles agora são autoridade espiritual na Terra, que é aquela autoridade para orientar moralmente. Eles escutam confissões informais, como a gente está vendo aqui em todos os exemplos, nessas caixinhas, né? E eles acabam abençoando essas decisões. Porque a pessoa vai lá e pergunta, fiz isso, fiz aquilo, fiz bem? Devo continuar? Ele fala, sim, não. Eles são, né, os juízes aqui. Só que eles não têm autoridade nenhuma. Eles não têm responsabilidade nenhuma também. Não canônica, não tem essa autoridade sacramental e não tem responsabilidade canônica. Eles não têm nem fidelidade à igreja, vamos colocar aqui bem claramente. Eles estão usurpando essa função sacerdotal. Cria essa caricatura dessa direção espiritual e eles levam as pessoas a confiar nessas suas
as suas decisões, as suas consciências a essas pessoas. E aqui entra o papel da sinodalidade, que a gente não pode deixar de fora. Essa lógica que eles estão seguindo é idêntica da sinodalidade progressista, o que a gente está falando, a sinodalidade em si, né? Que tira a centralidade do sacerdote, da doutrina, da disciplina da igreja mesmo, e coloca nesses outros influências, mediadores humanos, carismáticos, etc e tal. E funciona perfeito para essa guruzada aí de rede social. É uma sinodalidade digital que também caminha junto desse mercado que eles criaram, né? Eles mesmos criam as necessidades. Olha quanta gente fala sobre adultério, sobre traição, sobre... É bizarro, o número é muito grande mesmo. E essas regrinhas deles vão mudando conforme o público. Então, a moral que eles criam é moldada conforme o público, como esse público está recebendo essa mensagem. E essa aí é a perversão, né? A perversão real. Construir um sistema de orientação espiritual que é paralelo à igreja. Foi uma substituição total. E no fim, essa agenda de substituição, né, que eles têm, é um perigo. Eles trazem o sentimento, como que a gente pode colocar isso aqui? Trocando mesmo o que seria para alcançar graça, por essa, como eu falei, é uma validação emocional. A pessoa fica ali tranquila, ela vai dormir, nossa, que nem um pombinho no ninho, sabe? Com o peitinho bem quentinho. A salvação dela é substituída por uma sensação de acolhimento. Pô, meu influencer favorito me entende. Ele deu essa bênção digital pra mim. Pra igreja isso, o que eles fazem é fragilizar. O que eles estão criando ali é fragilizar a igreja de verdade. É mais uma vez o liberalismo infiltrado até o talo. Eles criam essa confusão. É um veneno, é veneno para a alma das pessoas. E o pior é que essas prelazias, esses institutos, esses movimentos, esses grupos aí, né? Esses grupos aí apoiam essa distorção que está sendo feita. Essas pessoas não são cobradas, não são desligadas, não são shut down, né? Shut it down, não. Isso vai alimentando esse catolicismo paralelo, né? Onde está aparecendo um monte de líder leigo, figuras aí, influencers, né? Midiáticas mesmo, que são até mais influentes que os próprios padres. Isso vai afastando as pessoas da confissão, dos sacramentos. Isso afasta as pessoas de vários sacramentos da confissão. Afastam as pessoas, às vezes, até da missa. Porque a pessoa fala assim, não, já resolvi meu problema, não preciso ir lá. Esse domingo não preciso ir, tá de boa. Eu vou qualquer dia aí, tá muito bom. Eles estão conduzindo essas pessoas para esse ciclo de acolhimento terapêutico, de conselhos emocionais, e isso mantém uma dependência do seguidor ao influencer. Isso também é uma estratégia lá do Ícaro de Carvalho. Eu mostrei isso no telecurso Bostil, curso de curso. A fidelidade da pessoa é com o influencer, não é mais com Cristo, não é mais com a igreja, não. Mas tem mais, calma, respira, tem mais, não termina aqui, não. O buraco continua aumentando, né? O buraco tá ficando maior do que a galera que manda pergunta na caixinha. Ai, que tristeza. Vamos ver então, já que esse pessoal gosta tanto da modernidade, só fala disso, não consegue sair dessa desgraça, vamos tratar o problema moderno dentro do aspecto moderno então, porque nem nesse se encaixa essa besteira toda. Se a gente for tratar de um jeito sociológico, eu sei que tem muita gente que gosta, nós temos uma autoridade vertical na igreja, correto? Vamos primeiro falar dessa parte. Cristo, a igreja, né, o magistério, o sacerdócio e os fiéis. É vertical. Mas essa galera, essa estrutura hierárquica, ela garante que o fiel receba tanto a doutrina quanto a orientação correta e receba os sacramentos de uma forma direta, né, ligada, vinculada à igreja. É direto. Certo? Concordo. Correto. Vamos continuar. Agora, com essa ondinha de rede social de influencer, tem um outro arranjo que foi criado, que é essa autoridade horizontal agora. Então, é esse líder aqui, espiritual, sei lá como eles se chamam, que virou uma referência, que não é mais nem um padre, nem um bispo, mas é um influencer de internet, que é mais acessível, mais humanizado, digamos assim, é mais próximo da galera, literally me, que ele se apresenta como igual, e gente como a gente, eu tomo café, eu vou no shopping, eu compro Yves Saint Laurent, eu compro Gucci, eu compro Versace, assim como vocês, amigos, eu dirijo um carrão, certo?
vou pra Itália todo ano. Gente, sou com vocês. Quem não toma, né, um cappuccinozinho lá em Roma, né? E, aliás, esse é meu restaurante predileto quando eu vim pra Roma. Nossa, que bom, amiga. Mas ele tem aquela experiência a mais, ele tem mais conhecimento que você. Afinal, quantas vezes você foi pra Roma? Nenhuma, né, seu fudido? Ele já foi várias vezes pra Roma, ele conhece tudo da vida do mundo, ele tem um conhecimento que você não tem, ele tem essa maturidade que você não tem. E isso, dentro dessa falácia da autoridade, legitima tudo que ele fala. Então, sociologicamente, ele tá reconfigurando aí, certo, a igreja. Traz pra esse lado social mesmo. Olha que deturpação, olha que erro bizarro. E por isso que eu falo, isso aqui é perigoso. Inclusive, tem até um estudo do Pierre Bourdieu, que é Bourdieu, sei lá o nome. Falar de jeito bonito, não consigo. Daria o nome de transferência de capital simbólico. O prestígio que deveria estar ligado à função sacerdotal, que é a autoridade, na verdade, não é nem prestígio, é o correto, ele é transferido para o influencer. Porque o influencer sabe gerir a imagem dele, ele sabe o marketing, ele faz o marketing dele, né? E as pessoas estão viciadas nisso, aí tá um grandíssimo problema. O vício é esse. Vamos falar de um lado agora antropológico, já que nós estamos falando de modernidade. Quer discutir sobre tudo isso? Vamos discutir sobre tudo isso? Horas. Desse ponto de vista antropológico, se é que importa isso para alguém, vamos lá. Dentro da antropologia, toda a sociedade constrói mecanismos para manter uma coesão interna. E através dessa coesão interna, eles vão transmitindo certos valores, tá? Mas isso, na forma correta e tradicional, né, se a gente for pensar dentro da igreja, né, no catolicismo tradicional mesmo, isso poderia estar representado pela catequese, né, pelos sacramentos, pela própria disciplina moral que é apresentada em toda homilia. Você vai lá, você escuta, você aprende algo novo, você reflete, você pensa melhor, você volta para casa falando, vou me confessar depois, vou voltar lá, preciso me confessar, etc e tal. O padre, ele é realmente um pastor, ele tá te guiando, tá te orientando, ele é guardião dessa moral, né, e ele é um mediador, ele vai ouvir sua confissão, vai te dar a absolvição. Mas, quando você traz para esse mundo do homem, que é o que essa galera faz, por isso que eu tô trazendo aqui o aspecto antropológico. Agora a gente vai passar para antropologia, tá? Trazer o homem ao centro, que é justamente isso. Prometeu, a religião do homem. Quando esse influencer, ele relativiza aqui a gente tá pegando o adultério como um exemplo. Tá aí um monte de print para provar. E tem uma outra camada, porque ele faz isso de uma forma seletiva conforme o sexo da pessoa. Se for homem é uma coisa, se for mulher é outra. Ele já tá quebrando essa coesão moral. Ele não tá reforçando uma norma, ele não tá reforçando a verdade, ele não tá reforçando a doutrina, né, os ensinamentos, tudo certinho, não. Ele tá criando alguns atalhos que só vai funcionar para certos grupos. No caso aqui, as mulheres são as que compõem a audiência principal deles, os principais seguidores aqui no caso são mulheres, então ele vai adaptar isso justamente para as mulheres. E outra coisa interessante, por que esse público, a maioria é mulher? E aí você vai se aprofundando, porque já tem um problema social, já tem um problema moral, já tem um problema espiritual, já tem um problema que tá rolando, muito mais profundo, que leva essas pessoas a buscarem esses influencers. Mas isso aí a gente deixa para outro dia. Vamos focar aqui no que eles estão fazendo. Depois a gente pode discutir isso daí. Perdi o fio da meada aqui. Deixa eu lembrar aqui das mulheres, né, que eu falei. Eles vão adaptando. E lógico, isso não foi criado por esses influenciadores. Eles são esses abutres que adoram uma carniça. Eles, peraí, cheirinho de carniça. Agora é minha hora, eu vou me fartar, vou encher a barriga. É a presa perfeita, essas pessoas que já estão perdidinhas caem na mão desses abutres, é perigosíssimo. E isso acaba fragmentando mesmo essa moralidade. Então são diferentes pesos e medidas para o mesmo pecado, depende aí de quem comete esse pecado. E isso é perigoso porque eles tratam um sistema moral que deveria ser universal, ou seja, aplicável a todos, a justiça é para todo mundo, né? A justiça divina é para todo mundo.
mas agora é particular. Cada caso é um caso, né? Se for aí uma mulherzinha, uma bonitinha ainda, sei lá, viu? É bizarro, cara. E esse tipo de relativismo que a gente tá falando, que o Prudente já falou também, você pode ver isso em todas as sociedades em decadência, ao longo da história. Vai lá, observe a nossa história e veja como isso vai acontecendo. Quando tem relativismo, sempre já é dentro de uma sociedade em decadência. Isso vai acabando, isso abre, né, caminho para essa normalização desses desvios. Até que a norma desapareça. Você vai ficar com as exceções e aquela exceção vira a nova norma, né? Voltando aqui para a questão sociológica, para todo mundo que gosta aí, né? O que esses influencers constroem são microcomunidades online. A gente já até explicou sobre isso em algum outro programa, não vou me lembrar em qual, tá? Que são o conceito de tribo digital. E esse conceito é do Michel Maffezoli, que dentro dessas tribos, né, nós temos uma moral, que é definida pelo líder carismático aqui, não é por outra autoridade, é por ele. Nenhuma autoridade externa, é ele que manda no cercadinho dele. E o pertencimento ao grupo depende mais da lealdade ao líder do que da adesão a princípios objetivos. Também tem um reforço identitário. E aqui é sim, uma agenda identitarista. Nós estamos falando sobre identitarismo, nós estamos falando sobre liberalismo, sobre progressismo. Essa galera é assim. Não adianta eles se pintarem de ouro. O que tá por baixo, meu amigo, não é legal não. Esses seguidores defendem os influencers contra críticas. Como se criticar o líder fosse atacar a própria tribo, porque você já criou um reforço identitário. Qualquer crítica que você faça, minha amiga, mexe num vespeiro. Aí vem esse pessoal maluco pra cima de você. Como assim? Qual que você tá falando? É inveja. Ouçam o programa anterior, o último, penúltimo agora, né, tá em choque, que eu falo sobre o briefing e como essa rede se protege, como eles fazem os seus ataques. É a mesma coisa, pode aplicar aqueles princípios, aqueles mecanismos aqui, porque vai funcionar também. Isso acaba explicando, assim, mesmo quando o conteúdo contradiz abertamente a doutrina da igreja. O que eles estão falando não tem nada a ver com a doutrina católica. Mesmo assim, esses seguidores, e principalmente as mulheres, né, elas reagem defendendo o influenciador ou a influenciadora. Porque o cara tá baseado no quê? Na bondade. Não era intenção. Você que não entendeu, você é burro. Ele é inteligente, ele tem conhecimento superior. Haja gnose, né? Mas você não sabe de nada, quem sabe é ele, você não entende o que é isso ou o que é aquilo, você não leu, você não sabe, ele tem muito mais seguidores que você, então ele que tá certo, você que tá errada. Ixi, eu já ouvi tanto isso. Se eu tivesse cabelo branco por causa dessas coisas, meu amigo ia estar parecendo já a Tempestade do X-Men, sabe? Mas ainda não tenho, ainda não. Bom, agora voltando para a parte antropológica, para a gente falar dessas prelazias, desses movimentos, como movimentos legitimadores. Percebam que a gente fala muito de legitimidade, e tem um porquê disso. Porque esse fenômeno ele só vai ganhar força quando ele encontra algo que o legitime. Tem que ter uma base ali para segurar ele, porque sozinho não faz nada. Esses movimentos, essas prelazias que toleram, promovem essas figuras, elas estão emprestando a sua autoridade institucional a um modelo que está corroendo a estrutura tradicional da igreja. Está corroendo. É que nem sangue de alien, meu amigo. Isso é um perigo. Sabe quando o alien está sangrando, que corrói tudo? É a mesma coisa. No fim de tudo, esse fenômeno que a gente está apresentando aqui mostra exatamente que mesmo, né, diante desse problema moral, eles estão também trabalhando em cima de uma mutação estrutural, acho que daria para chamar assim, de como a fé é vivida, o que é a moral católica, como que ela deve ser comunicada, como ela deve ser transmitida, fazendo uma substituição em tempo real. Nós estamos vivendo isso, em que eles vão centralizando a autoridade para essas personas aí, para esses influencers. E sim, sim e com certeza que esse fenômeno que a gente está falando aqui favorece, alimenta e cria uma forma de feminismo
tá? Porque se você for ver os exemplos, leiam as caixinhas. Acompanhe só uma semana essa galera. Uma só. Você vai ver como essa moral seletiva e essa vitimização feminina, ela cria um tipo de feminismo conservador liberal, católico liberal. É até feio, né, falar católico liberal, porque uma coisa é tão contra a outra, é tão distante da outra, que é um absurdo você colocar as duas palavras na mesma terminologia. É um absurdo. Mas sim, quando você trata, se aplica 2 pesos, 2 medidas, né, rigor pro homem, que, putz, daí tem que apanhar até não dar mais, ser linchado, mas a indulgência para a mulher, como o Prudente falou, esses influenciadores, eles estão reforçando um princípio básico do feminismo, que é os problemas da mulher. A gente tem que ver até a graça divina, a gente tem que ver até a indulgência, a gente tem que ver a dor por uma visão feminina. A mulher, ela deve ser vista com prioridade como vítima às vezes dela mesma, da dor dela. Ela é vítima, coitadinha, judiação. Mesmo quando ela é agente de um ato imoral. Se a gente for olhar num campo, na parte mais progressista da coisa, essa ideia aí, ela tá se baseando na narrativa de opressão estrutural, certo? Mas de um lado mais conservador liberal, aí ela tem uma embalagem nova, né? Vira um moranguinho do amor, que é a fragilidade feminina, a necessidade de compreensão, é o papel especial da mulher na família. Mas a gente já tá falando de um lance antropológico, não é mais nada sagrado, não é mais nada ligado à doutrina católica, já veio pro mundo do homem, já é Prometeu, a religião do homem. Só que o resultado disso tudo, tanto faz se é progressista, se é conservador, se é liberal, né? É justamente isso, responsabilidade moral reduzida pro gênero feminino, como eles mesmos dizem aqui, eu até coloquei gênero, porque é isso daí, porque a gente já tá num campo progressista, e nem a terminologia de sexo feminino cabe mais, porque você já tá inserido nesse mundo moderno, e é isso que eles estão arrastando, que eles estão fazendo com as pessoas. E claro, né, tem todo aí um uso estratégico também, dessa retórica liberal, conservadora, fake católica, porque ele não tá rejeitando algumas coisas, né? Ele tá ali, como que eu posso colocar? Ele não vai rejeitar essa ideia de benefícios exclusivos para a mulher. Ele vai justificar isso com uma linguagem própria para o público dele, tipo pró-família, pró-valores, pró-isso, pró-aquilo. Ou ante isso, ante aquilo. Essa indulgência que o Prudente comenta aqui, né, com o adultério feminino, ela é apresentada com uma misericórdia, com uma reconstrução do lar. Não, gente, peraí, não é assim que tem que tratar a mulher, coitada. E a pressão sobre o marido, que foi traído, que a gente viu nesse caso, para assumir filho dos outros, ali dentro já de uma situação espiritual insalubre, ela é descrita como um ato de grandeza e honra, é o cara ser um homem, não um menino. E essa defesa moral, ela vai sendo calibrada ali para proteger a imagem feminina, reforçando o papel da mulher como central dessa guardiã do lar. Nossa, agora ela tá lá num pedestal. Mesmo se ela violou gravemente esse papel, ela continua no pedestal. E é aqui que tá o erro. Aqui que mora o perigo. E eles ficam criando aí essas relações assimétricas. Não foi isso que São Tomás de Aquino falou? Ué, esse pessoal é o famoso, não vai ler São Tomás de Aquino, né? Eita, nós. E tudo isso vem dentro daquela retórica de ordem, da família, mas não é assim, não é assim. É uma deturpação da verdade. E lógico, o que eles ganham com isso? Opa, muita coisa. Esse feminismo aí que eles criam também, que eles jogam para dentro dessa agenda e mandam para frente, é muito útil, é extremamente útil para esses influencers e para esses movimentos como um todo. Porque eles estão mantendo ainda o apoio público, né, do público feminino, esse público feminino é extremamente fiel a eles, e ele fica emocionalmente conectado com esses influenciadores. É uma forma muito mais fácil de manipular a mulher ali, correto? E esse público vai atacar o público feminino, desse feminismo progressista, mas não perde os privilégios que esse próprio movimento já concedeu para essas mulheres. E eu não tô falando de privilégio de votar, de não ir pra guerra, ou ir pra guerra, sei lá, quem gosta, né? Mas de votar, de direitos trabalhistas, e disso, daquilo. Não, a gente não tá falando de agenda
política partidária dessas coisas, ou então de burocracias e leis. A gente está falando de algo muito mais profundo. Ali é uma coisa quase espiritual mesmo. Eles estão dando privilégios espirituais, privilégios sociais para essas mulheres dentro da própria família, coisas que não são verdade. E isso garante também engajamento constante para esses perfis. A mulher tá sempre mandando pergunta. Cara, se o marido peida, ela pergunta: ai, meu marido peidou, o que eu devo fazer? É absurdo a forma, é absurda, né? A dependência emocional que essas pessoas têm desses influenciadores. E o influenciador vai oferecer essa validação. E é uma validação moral personalizada para esse público do sexo feminino. E olha só que coisa engraçada. Eu quero aqui afirmar que sim, esse fenômeno ele vai se enquadrar nesse novo feminismo. Ele vai trazer toda essa agenda ideológica. Esse é um movimento ideológico, né, político, se você for bem a fundo e pegar ali... Eu falei, tem camadas profundas, tem camadas espirituais, tem promessas, até coisas metafísicas envolvidas, mas na superfície que a gente consegue enxergar é justamente isso, que está trazendo uma centralidade para o papel da mulher, né, uma proteção para o papel da mulher, privilégios e isenção de responsabilidade. É isso que eles fazem. Aí usa uma linguagem mais conservadora, certo? Que, na prática, trabalha essa simetria moral, né, em favor da mulher. Vai adaptando toda a agenda deles para um público que é facilmente manipulável. Cara, melzinho na chupeta. E o resultado é essa deformação do papel da mulher. Até da dor e da reparação. Porque não tem reparação aqui. A não ser que seja essa reparação meio narcisista, né? Eu. Ai, minha dorzinha, meu sofrimentozinho, meu errinho, meu pecadinho. Passa a mão na minha cabecinha. Literally me, né? É essa cultura que a gente tá vendo aqui. Porque, se a gente for ver, a igreja sempre apresentou a figura da mulher dessa forma, né? Da forma de sofredora mesmo. Mas é um exemplo de entrega total, de penitência, de silêncio, de purificação. Que essa purificação vai acontecer justamente por essa provação. E é isso que vai unir a mulher a Cristo. Porque se você tem a imagem de Nossa Senhora, de Maria da Virgem, é a mãe. Mas não para ali. Você pede pelo amor de Deus, literalmente, para sua mãe te ajudar. Para quem que você vai correr pedir ajuda? Para sua mãe. Fala, mãe, me leva até o Pai. Me leva até seu filho. Me leva até Deus. Me leva até Cristo. Me ajuda, eu tô precisando muito da sua ajuda. Né? Eu, pecadora, etc e tal. Me ajuda. Só que esse pessoal não fala de penitência. O pessoal para ali. E usa, às vezes, até a imagem, uma imagem simbólica só da Virgem, que é o exemplo que eu tava falando pra vocês, literally me. Ai, é tão eu. Se inspirar na imagem, correto, no exemplo, correto, mas não para ali, sem penitência, sem contrição, você não chega a lugar nenhum, né? Primeiro contrição, depois confissão, depois penitência. Tem um caminho a ser seguido. E quem vai dar essa absolvição para você, ali, né, tá a autoridade do padre, é Cristo. Sim, ele vai te perdoar. Mas desse jeito que está sendo feito na internet, não vai rolar, amigo. Você está se afastando do sacramento. Esse é o problema. As camadas são mais profundas. Nós temos uma agenda ideológica, nós temos uma corrupção total dos sacramentos, nós temos também um afastamento dos sacramentos, nós temos uma corrupção total da doutrina da igreja, e nós temos essa sinodalidade, né, que cria um ambiente que vai levar as pessoas para o inferno. É simples assim. É triste, duro e simples assim. Essa inversão é muito perigosa. É muito, muito perigosa. E toda essa referência que eu tô falando pra vocês aqui, ela tá sendo substituída por essa visão autocentrada. Prometeu a religião do homem, que o sofrimento ele não tá sendo oferecido pra Deus. Você tá dramatizando, você tá invertendo a responsabilidade e você vai exigir que o ofendido ali prove seu amor, reparando aquilo que ele não fez. A vítima se torna agora, troca de lado, né? A vítima troca de lado. Se isso aqui não é romper com o princípio católico, eu não sei, né? Da misericórdia. O que eles estão fazendo com a misericórdia? Que palhaçada é essa? Seguir essas pessoas é cavar a própria cova. Porque pecado mortal não é brincadeira. E esses influenciadores precisam ser cobrados, sim, de uma forma direta, dura.
Porque quem distorce a doutrina fica relativizando o pecado mortal e escandalizando também os seguidores, né? Essas pessoas têm que ser confrontadas, sim, têm que ser denunciadas aos padres, aos bispos, dessas paróquias que eles frequentam aí. E ver se o problema não é mais profundo. É dever de justiça e também de caridade para com todas essas pessoas que estão colocando sua vida, e não essa, mas a eterna, em risco. Tem que impedir que essas pessoas continuem enganando e destruindo as consciências desses seguidores. O seguidor ali, se tem uma cegueira, é essa. As pessoas estão perdidas, estão acreditando nessas pessoas que estão levando eles para um caminho muito errado. E se o erro deles é público, a cobrança também tem que ser pública. As pessoas têm que cobrar esses influencers pelo que eles estão fazendo. Porque eles estão confortáveis, tá lá no cantinho deles, hahaha, hi, levei vantagem. Tá muito fácil pro lado deles até agora. Muito fácil. Bom, eu quero terminar aqui e essa resposta é maravilhosa, assim que deveria ser, né? Mas meu conselho principal é sempre: procure um padre. Horas, você não vai na igreja? Você não é católico? Você não vai na missa? Você não frequenta a igreja? Não tem um padre que você possa conversar? Pra que você tá na internet? Saia da internet, desgraça! Saia do Instagram! Você tá comendo merda, meu filho, minha filha, né? Poxa, Instagram é o último lugar que você tem que entrar pra qualquer coisa. É uma rede completamente tóxica, inválida, poluída, podre, inútil. Sai dessa desgraça. Mas bem, em caso de resposta, eu gostei muito dessa resposta. Aqui estou compartilhando com vocês, que é do Acontecimentos pós-Concílio Vaticano II, é um canal, um perfil muito bom. E a resposta dele foi a seguinte: ao marido tem o dever de acolher uma criança concebida em adultério após seu nascimento? E aí ele responde o seguinte: o marido pode repudiar a mulher de 2 modos. Primeiro, só quando autório, então pode fazê-lo por juízo próprio, desde que lhe souber da infidelidade. Nem fica obrigado a cumprir para com ela o dever conjugal quando dele o exigir, salvo se a igreja lhe impuser. Ele copiou aqui a resposta de São Tomás, tá? Do artigo 3º da Suma Teológica. E neste último caso, o cumprimento desse dever não lhe causa nenhum dano. De outro modo, quando autório e a coabitação. Então, não na pode repudiar, senão por juízo da igreja, e se proceder diferentemente, deve ser compelido à coabitação, salvo se lhe puder provar imediatamente o fato da infidelidade, e esse repúdio se chama divórcio, donde devemos concluir que este não pode ser decretado senão por juízo da igreja. Isso é o que São Tomás fala. Desculpa aí pelas gaguejadas, tá pequenininho, tô tentando ler aqui. Ele colou bonitinho o trecho aqui da Suma, que é a resposta de São Tomás a este problema, né, a essa questão, e ali ele acrescenta: divórcio aqui entende-se separação de corpos, eles ainda continuam casados, o homem e a mulher não pode casar de novo, mas é lícito eles se separarem e manter castidade. Você repara que ninguém responde isso? Você já reparou que ninguém vai lá, cola um trecho, né, da Suma, de alguma questão que foi respondida por São Tomás, e jamais, você nunca ouve falar sobre manter a castidade e se separar. Porque se é algo extremamente grave, a pessoa não está arrependida e ela ainda está exigindo que a vítima do adultério a receba da forma como ela é, coitadinha, coitado, coitada, olha a deturpação que eles estão fazendo aqui com a verdade. Eles vão falar: não, se realmente a igreja decidir assim, você levar esse problema para os padres, para a igreja, e o entendimento for que deve sim ter separação, porque não tem como reparar mais aquilo, e após a separação é dos corpos mesmo, eles ainda vão continuar casados, não tem o que fazer não, amigão. Mas agora, eles estão numa situação que pro resto da vida, eles ficarão separados e ficarão em castidade. Aí você pergunta: e aí, qual que é o problema disso? Por que essas pessoas não dão essa resposta? Por que elas não orientam essas pessoas a procurarem um padre para levar esse problema, que é um problema gravíssimo, não é um problema para ser resolvido em caixinha de story de Instagram. Eles estão brincando com coisa séria, por isso que eu falo, eles devem ser cobrados sim. Esse erro é público e está fazendo mal para a alma das pessoas.
Eles estão levando essas pessoas para o inferno. É isso que eles estão fazendo. Com essa palhaçada de internet, de ficar vendendo cursinho, de ficar vendendo livrinho, de ficar fazendo clubinho. Enquanto essas influenciadoras estão dando risadinha na loja lá do shopping JK, essas pessoas estão em casa, com pecados gravíssimos, e sendo ali corroídas, dia após dia, tá? Eles estão rindo da cara dessas pessoas. É demoníaco, cara. De verdade. Bom, eu fico por aqui neste episódio rapidinho, foi rápido, né? 1 horinha. Eu quero agradecer aqui o Prudentia pelas publicações também muito, muito boas, muito corretas. Ele entendeu o problema de verdade ali. E eu quero saber de vocês. Pegaram aí as camadas? Vocês acham que tem alguma coisa por trás disso? Tem mais camadas ainda? Esse iceberg tá só na pontinha de fora? Tem muito mais para descer ainda? Quanto mais você mergulha, mais sujeira você descobre? Tem alguma experiência? Já viu alguma coisa muito estranha relacionada a essa galera? Se quiser mandar para mim, vai lá, @contato Shockwave pelo Telegram. Eu aceito suas mensagens, seus prints. Esse é um problema gravíssimo que precisa ser tratado de uma forma séria, tá bom? Eu fico aqui e eu vejo vocês na próxima. Até mais. Tchau, tchau.